Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que estamos gratos por mais um dia na presença do Senhor. O Senhor tem nos honrado, nos fortalecido, nos levado o melhor daquilo que nós buscamos do Senhor, tem nos respondido. O Senhor tem nos trazido de bom agrado tudo dentro daquilo que nós buscamos como igreja. Louvo a Deus. Quero dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos honrado, e através dos inscritos, a nossa meta de atingir 1000 inscritos foi louvável, é louvável, porque 1000 inscritos é uma questão assim que nos deixa muito felizes. Estamos muito felizes mesmo como igreja. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia, cidade de Hortolândia, 15 quilômetros de Campinas, 15 a 17 quilômetros de Campinas. E aquele que está de se chegar, seja bem-vindo. Somos muito gratos pelos comentários, por vocês ser participante, por estar nos honrando através desse trabalho de estudo. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os anjos. Em tudo nós pretendemos levar como uma série de 4 capítulos, se assim for possível. Compreendemos os irmãos que trabalham, que têm seus afazeres. Se assim não for possível, eu encerro hoje sobre os anjos, mas se eles puderem e tiver dentro da sua agenda, dentro do seu trabalho, a gente dará uma continuidade de fazer uma série e trazendo os irmãos que são capacitados, desde o pastor e os presbíteros, para estar trazendo um pouquinho do estudo no canal sobre os anjos. Amém? Então eu levando para vocês terem uma compreensão que a gente trabalha dentro do possível. Se for possível, eles irão trazer o estudo. Se não for possível, eu encerro e trabalho dentro de outro título. Amém? É só para levar um comunicado para vocês compreenderem. Quem está acompanhando os estudos sabe que a gente trabalha didaticamente, tem a playlist e desde da semana anterior e essa semana que passou, nós estamos falando dos anjos, dos seres celestiais. Falei sobre os anjos, as suas características, os seus tributos, seu poder. E hoje nós iremos falar sobre os anjos entre os homens. Amém? O título será Anjos entre os Homens. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe venho lhe agradecer, Pai, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Papai, por enviar os seus anjos para estar no meio de nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que temos respaldo bíblico, que os anjos vieram sobre os homens, Senhor. Encontraram, Senhor, falaram, Senhor, anunciaram, Pai. Ouviu-se a voz do anjo, Senhor, e também se apresentaram a eles, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, assim como foi com o povo antigo, seja conosco, Senhor, assim como está escrito, Pai, que é tudo a ordenança aos anjos ao nosso favor. Em tudo lhe peço, Senhor, que nós sejamos protegidos e abençoados com suas mãos potentes através dos seus anjos que venham nos proteger. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados. Vamos então ao esboço, levando para vocês que dentro do título será Anjo entre os Homens, e o esboço está de tal maneira: mensageiro, libertador. Onde há batalha, é notório a presença dos anjos entre os homens. Real, espiritual, sua presença é um fato marcante. Ouvi-se e via-se anjos. Literalmente, anjo reverencia unicamente ao Criador, em adoração e anunciação. Posiciona a servir e não ser adorado. Anjo não se adora, aos anjos não se reverencia, os mesmos nos alerta. Anjo entre os homens nos eleva ao entendimento de um reino povoado no alto céu. E em todos os adjetivos, principado, potestade, seres ou classe, etc., rotula como anjos. Amém? Então saiba que os anjos, primeiramente, quero levar para vocês que o anjo, ele mesmo repreendeu a João quando estava na ilha de Pátimo para não ser adorado. Então não se presta culto, não se adora anjos,
Sabemos que tem algumas denominações, não estou aqui para julgar e nem para mencioná-las e para levar a essa questão de que teremos que provar se há culto ou não para anjos. Enfim, mas sabemos que realmente há aqueles que cultuam anjo, acredita, como foi dito no estudo anterior, o anjo não é uma criança, o anjo não é um ser frágil como muitos acreditavam. Às vezes as pessoas são ensinadas errado e acabam adorando o anjo. Mas ele mesmo fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que disse: "E eu me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não façais tal, sou teu conservo e dos teus, que tem o testemunho de Jesus, adore a Deus." É interessante porque João teve uma visão espiritual, ele viu os anjos e aí ele foi reverenciar o anjo, ele foi se postar ao anjo e se colocando na posição de adorar o anjo o repreendeu e disse a ele que ele era apenas conservo, que ele estava ali para servir, que não era para ele se dobrar ao anjo, nem se postar, até mesmo porque eu sou aquele que vem através dos testemunhos daqueles que se testemunham, sirvo aqueles que se testemunham a Jesus Cristo, que somente temos que adorar a Deus. Para ele é todo culto, toda adoração. Não se adore anjo, não se reverencia, não se posta a anjos. Até mesmo porque, se nós formos na referência de Colossenses capítulo 2, versículo 18, que diz que ninguém atue contra vós, outros, pretextando humildemente em culto a anjos, baseando em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. É interessante também porque Paulo, ele, quando escreveu a carta a Colosso, né, ele menciona e o orienta aos colossenses que não deve se prestar culto a anjos. Ele deixa bem claro: não prestei cultos a anjos. Não se baseie em visões enfatuada sem motivo algum na sua mente carnal. Não acredite que um anjo apareceu para você e você tem que cultuar ele, se dobrar a ele, reverenciar. Até mesmo porque eu quero trazer uma questão que pode ser levantada. Para quem conhece a palavra do Senhor, sabe que o anjo, ele apareceu para Josué, e Josué ele reverenciou, se postou, e realmente ele de fato está dessa maneira escrito que ele reverenciou e se postou. Mas eu quero trazer um adendo. O que ocorre? Na questão de Josué, era um anjo guerreiro, e ele veio trazer para Josué a maneira que se eleva a batalha. A questão não é que Josué se postou a ele numa questão de ser adorador de um anjo. A questão foi de respeito. Toda a questão ali tem que entender o contexto da situação, porque eles iriam para uma batalha. O que eu posso levar para o melhor entendimento, para aqueles que não têm como base a palavra de Deus, o que aconteceu com Josué é que Josué, quando ele se postou, realmente ele se postou e reverenciou o anjo, é como um soldado tem respeito pelo seu general, pelo seu capitão. Então era uma questão de respeito apenas saber que o anjo era o anjo de batalha e que ele apenas estava se colocando na posição de se servir como aquilo que o anjo estava trazendo para ele sobre a batalha. Então é um contexto diferente, não era prestando culto, não era adoração, não era nenhuma reverência de ser apenas anjo, mas sim de ser de batalha. Então, dito isso, eu quero deixar bem claro que não se presta culto a anjos. Sabemos que temos igreja que se faz isso, até mesmo porque Paulo, quando orientou a Colossenses, ele também orientou a igreja da Galícia, que ficava a carta de Gálatas, aos Gálatas da Galícia, e está em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz de tal maneira: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que pregamos, seja maldito, ou anátema. Tem algumas expressões que está como anátema, que é o mesmo que maldito.
O que ocorre? O que ocorre é que dentro dessa ligação de carta, que Paulo era um orientador às igrejas, ele expressa e eleva, através das suas escritas, que tanto ao Colossense que não presta culto, ele estava orientando, e ele orientou também aos Gálatas, na Galícia, a igreja da Galícia, para nem se viesse um anjo pregar aquilo que Jesus nos ensinou. Ele não deveria seguir essa doutrina, não deveria, se pregasse diferente daquilo que Jesus levasse como apenas adorar a Deus, apenas ele ser digno de adoração, porque ele morreu na cruz do Calvário e não o anjo, ele seria anátema. As questões mesmo que dentro dessa questão ele liga a carta, né? Mesmo que se fosse uma visão, que você acreditasse que fosse uma visão, ou tivesse na sua mente carnal, como estava dizendo lá em Colosso, não acredite, não aceite, mesmo que se o anjo pregar, mesmo que viesse um anjo, ou o próprio homem pregar aquilo que não é Bíblia, aquilo que não tem respaldo ou referência bíblica, ou lhe traz o conceito da palavra, seja anátema, seja maldito, não aceite, não se reverencia a anjo, não se presta culto a anjos. E tudo porque o anjo ele tem como ordenança do seu Criador. O seu Criador se coloca e se põe a dar ordenança aos anjos, e o anjo é obediente, como foi dito aos estudos anteriores, mas enfim, saiba que os anjos do Senhor, ele bradava, ele se apresentava, ele falava, via e se ouvia anjos. É literal, para quem acredita, como eu acredito na palavra de Deus, como literal, a questão é realmente de fato, é fato ocorrido, é fato histórico, é fato marcante, como foi dito no esboço. E até mesmo porque essas questões que levam o anjo a bradar do alto céu e falar, nós vamos na referência de Gênesis capítulo 21, versículo 17, que diz: mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus bradando a Agar desde o céu, disse a Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar. É porque assim, eu trago um pouquinho da relação sobre a questão de Agar, porque poucos conhecem, né, ou poucos se leva ao conhecimento do que houve com Agar e Ismael, que era o filho de Abraão, e realmente houve uma certa contenda entre Sara e Agar, que era serva de Sara, e ela permitiu que o seu marido a concebesse, teve o filho Ismael. E a questão é que esse menino, agora, dentro dessa contenda, eles precisavam se retirar da onde que estava a família. Se separaram, né? Até mesmo porque havia muita ciumeira em cima de Isaac. Umas questões mais peculiares e complexas da situação. Para quem não se familiarizou, não conhece a palavra, é basicamente isso. E o que acontece? Esse menino, ele foi para o deserto, ele esteve com a mãe, e ali o menino, se a mãe foi buscar ver se achava comida, o menino se sentiu abandonado. E o anjo do Senhor, Deus ouviu o choro do menino, e Deus enviou o anjo. E realmente ele foi visto e foi ouvido. Ele ouviu-se, olha que interessante. Então o anjo também ouve, o anjo ele pronuncia, ele anuncia, ele fala, ele tem vida, não é somente um espírito, além de ser espírito, mas ele se comunica. Ele se comunica e ele disse para Agar, além de bradar do céu, bradar é parecer, bradando do céu, disse para Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino neste lugar, que estava chorando, que estava desesperado. Enfim, foi lá socorrê-lo. E isso é muito interessante, porque essa questão de que eu levo para vocês que nas questões anteriores que eu estava falando que não se presta culto, você pode ver um anjo, e isso você pode ouvi-lo, e isso não leva a
reverenciá-lo e nem prestar culto a ele, mas você pode vê-lo e ouvi-lo, porque muitos viram e muitos ouviu, e é literal. E isso também está em Atos, capítulo, referência, melhor dizendo, em Atos, capítulo 10, versículo 3, que diz: então, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia. É interessante porque esse anjo que apareceu para Pedro, e ele se colocavam ele foi visto claramente. Olha quando eu digo que foi visto e ouvia, então eu quero dizer que realmente é literal. Então, de fato, ele está dizendo na carta de Atos, o relato das escrituras de Atos, ele está dizendo que então, quase a nona hora, não é Pedro, perdão. Vou recapitular, é Cornélio, tá bom? Estou trazendo a maneira que Cornélio teve essa visão, ele estava orando, e porque o anjo, quando que eu ia dizer que o dirigia, a ele dizia para encontrar Pedro. É por isso que eu relacionei a Pedro. Então me perdoe, estou me corrigindo. Não era Pedro, mas sim Cornélio. Cornélio se colocava na posição da nona hora, tinha os seus costumes de estar orando, e aí ele teve uma visão, ele viu claramente um anjo. A Bíblia diz que ele viu claramente um anjo. Então, tanto as pessoas ouviam e via anjos. É literal. Eu quero provar isso que é literal, porque muitas pessoas podem dizer que isso é fantasioso, é uma visão da sua mente, e não acredita, não. Ele diz bem claro na palavra de Deus, dentro dessa questão do que foi escrito no livro de Atos. Ele diz bem claro que o relato histórico diz que Cornélio, ele estando a hora nona do dia, que era de costume, que ele estava orando, claramente, numa visão, viu um anjo de Deus e que se dirigia a ele e dizia para ele encontrar Pedro. Então você que não acredita, você que acha que realmente é coisa de crente, de loucos, que não, realmente foi literal, foi fato ocorrido, é um fato que ficou marcado e registrado, que ele realmente viu. E essas questões que leva a ver, não somente como viu em oração, viu claramente, como o anjo se apresentou literalmente face a face, e falando com a pessoa ouvia e via ela. Viu ela, quer dizer, a expressão de anjo, né? Essa pessoa é Zacarias, perdão. Essa pessoa é Zacarias, que é pai de João Batista, e João Batista foi o precursor do caminho para Cristo está vindo, e ele era sacerdote. Quando ele estava dentro do templo, ele também, o anjo se apresentou, e ele teve um grande temor quando viu o anjo, que está lá em Lucas capítulo 1, perdão, Lucas capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: e toda a multidão do povo orava da parte de fora, a hora do incenso. Era um costume judeu de ter essa questão de rituais, de orações, de levar o aroma do incenso sobre o lugar, e só podia entrar o sacerdote, as pessoas ficavam do lado de fora, aguardando o sacerdote fazer toda a cerimônia. Então eles se colocavam do lado de fora em oração, e o sacerdote entrava sobre o Santo dos Santos para poder fazer todo o ritual e acendendo o incenso para levar todo esse aroma suave ao Senhor. E quando ele entrou sobre o templo, a palavra de Deus vai dizer que e toda a multidão do povo que orava na parte de fora, à hora do incenso, apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Somente Zacarias viu. Porém, ele deixou Zacarias mudo, não deixou Zacarias pronunciar a revelação que o anjo tinha falado, que era colocar o nome de João Batista. O nome dele do filho dele seria João, porque a mulher dele era estéril.
Enfim, ele ficou espantado quando viu um anjo, quando ele encontrou um anjo à sua frente, que estava em pé na sua frente e anunciou. Então ele ouviu, ele viu, e de fato o anjo é literal, é fato histórico, ocorrido, e não há quem tire, pelo menos para mim que leva o estudo a vocês e tenho esse como referência bíblica, não há quem possa levar como isso, como visão equivocada, algo. Não, é literal, se está registrado, eu creio como literal. A Bíblia para mim é literal e ela de fato realmente ocorreu, e eu posso dizer que, comprovando para vocês que é um fato registrado, tanto como apareceu para H, quanto apareceu em oração para Cornélio, também para Zacarias. Por que seria diferente? Né? E até mesmo porque eu não estou trabalhando dentro de uma questão cronológica. Eu estou relatando fatos que levam a ser um fato literal e real e concreto, daquilo que viram, daquilo que ouviram e daquilo que realmente foi anunciado. Então, o anjo comunicava, se comunica. Até hoje eu creio que os anjos se comunicam de uma forma diferente. Hoje é mais espiritual, mas naquele tempo era literal. Levo isso para vocês terem um conceito que os anjos ainda estão embaixo da ordenança de Deus. E é isso que nós vamos trabalhar, porque os anjos do Senhor estão embaixo da ordenança de Deus. E os anjos realmente, ele se coloca para se apresentar, e quando ele se apresenta, o anjo ele tem é tão interessante as questões dos anjos, que o anjo, quando o Senhor ordena eles são tão obedientes que eles fazem conforme o Senhor ordena, e eles tomam a frente, eles se posicionam. Lembra que estava no esboço que os anjos se posicionam? Os anjos têm um posicionamento dentro das suas características, de ele estar embaixo da obediência e se posicionar. Eles tomam a frente e estão ali para realmente ser conservo, como foi dito para João na ilha de Patmos, que ele é apenas conservo, que ele está para servir, a ser um servidor dos homens, por isso que ele esteve entre os homens. E é interessante que quando nós vamos nessa referência, é algo marcante, é algo impressionante, algo que foi pedido pelo Senhor, e em tudo isso é algo que relaciona tanto Deus Pai como Deus Filho. Muitos levam o contexto daquilo que ocorreu com Abraão meio parecido do patriarca entregar o seu filho, assim como Deus entregou Jesus. Só que do modo de Abraão ser tão fiel, que a intervenção do anjo foi necessária, porque ele está embaixo de ordenança, que está em livro lá na referência de Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12, que diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Disse o anjo: não estende a mão sobre o rapaz, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não negaste o seu filho. Olha só que fantástico. O Senhor tinha pedido para Abraão a sua fidelidade. Realmente, se Abraão teria coragem de entregar o seu filho ou levar a ele a ser sacrificado na morte. E Abraão fez tudo aquilo que o Senhor ordenou, mas quando ele ia empunhalar sobre o seu filho, o anjo interviu, e ele está embaixo da obediência. Então ele realmente, o anjo ele tem essa postura de se colocar, de se posicionar. Ele tem essa questão de ser servo. O servo está ali para servir. Então ele é obediente. A questão é provar o quanto o anjo é obediente a Deus. Diferente de nós homens que não obedecem, diferente de nós que relutamos contra Deus.
O anjo não, o anjo ele é ordenado, assim como diz no Salmo 91, que daria ordenança aos anjos. Eles são ordenados e são realmente fiéis, tem a sua fidelidade como prática de tudo aquilo que foi passado para eles como ordenança, eles cumprem. E este anjo foi um cumpridor da missão dele de bloquear Abraão de não matar o seu filho. E é interessante porque não somente é isso, como também a questão agora de ser conservo, de servir, e das questões que ele está ali para estar ao favor dos homens, comparecendo, sendo presencial na vida dos homens. Tanto foi na presença de Abraão, como foi na presença de Elias, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Uma botija de água. Uma botija de água. Comeu, bebeu, tomou e voltou a dormir. O que ocorre aqui com Elias? A questão é o seguinte: Elias, Deus falava em teofonia, e já foi relacionado a teofonia sobre os estudos, está na playlist. Se você puder acompanhar a nossa playlist, você vai ver que tem um estudo passo a passo, didaticamente, e teofonia foi explicado um dos estudos. O teofonia é uma questão de que Deus falava do alto céu, ouvia-se a voz, era transmissão direta ao homem. A voz de Deus, Deus encerrou o período teofônico, não fala mais em teofonia, e agora ele usa os seus seres e usa até mesmo hoje o homem para falar com o homem. Mas naquele período, no momento que o Elias ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, e quem conhece a palavra sabe que Elias foi contra Acabe, contra Jezabel, anunciando que não ia chover, que enfim, tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado, porque o Senhor tinha falado a ele que era para Acabe se converter ao caminho novamente para o Senhor. Mas enfim, Acabe não deu ouvido, e Elias teve um temor muito grande de Jezabel, que perseguia e matava profetas, e ele então fugiu, saiu de Samaria para não ser morto, enfim, e ele se colocou num lugar, e ali ele estava em descanso, mas ele estava dias sem comer, e o Senhor deu ordenança ao anjo. Por isso que quando a palavra de Deus diz que darão ordenança aos anjos ao teu respeito, saiba que é os servos de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele preparou uma cabeceira ou uma pedra, né, ou algo que fosse encostar, ele estava lá, estava dormindo, o anjo o tocou para apenas servi-lo, para estar sendo um conservo, um obediente, e foi lá para servi-lo, para levar o alimento. Acordou, preparou para ele pão, água, e acordou e de fato, literalmente, entregou a ele para ele ser alimentado, para ele se ter for acordado do seu descanso, para ele dar continuidade na sua trajetória. O anjo estava para servi-lo. Então saiba que os anjos do Senhor estão para nos servir, por isso que não o adoramos, por isso que não reverenciamos, por isso que não prestamos culto, porque ele está para ser um conservo, ele está para nos servir. Isso é os seres que foi mencionados nos estudos anteriores, que é os seres celestiais, que eles têm morada, que o céu é povoado, assim como foi na referência, que eles são obedientes e nos servem. E ele esteve entre os homens. Então, as questões aqui dessa situação de Elias,
ele não somente serviu, como preparou algo para Elias se alimentar. É literal, isso ocorreu, é fato. Eu gosto de bater nessa tecla de ser literal, porque eu sei que as pessoas, há muitos, principalmente ateus, que não acreditam, acham que é loucura da nossa cabeça, mas está registrado e eu acredito muito demais na palavra do Senhor desta maneira, como literal, e creio que realmente foi desta maneira que ocorreu. Amém? E para nós estamos finalizando, que realmente os anjos eles são ordenados e estão ali para servir, estão preparados, e como foi dito nos estudos anteriores, que eles têm poder, têm força, os anjos não é uma criança, foi dito no estudo anterior que os anjos têm seus atributos. Eu quero finalizar com uma passagem sensacional que me deixa assim totalmente extasiado, me deixa assim com um olhar dessas palavras fascinado, e é fantástico de saber que aquilo que o anjo veio literalmente se apresentando, falando e realmente se ouvindo a ele, e pelo seu poder, pela sua força, ele foi ordenado para estar no período do sepultamento de Jesus, porque o Senhor sabe de todas as coisas e sabia que realmente as mulheres iam ao sepulcro, tanto Pedro, porque Deus sabe de todas as coisas. E o anjo esteve lá e retirou uma pedra gigantesca. Olha que interessante, ele se colocou a mostrar como ordenança do Senhor, como para servir o homem, para levar ao homem de ele ser servo e dele estar à disposição, se posicionando para poder Maria Madalena e a outra Maria mãe de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, verem que Jesus já não estava mais no sepulcro. E é interessante que ele retirou essa pedra, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 2, que diz: eis que houve um grande terremoto. Olha o poder do anjo, como o anjo brada e é tremendo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Olha que magnífico. Chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o sepultamento, o sepulcro, não é como o dia de hoje, que a gente vê enterrado naquele período, e até mesmo por tradições e por costume do povo oriental, enfim, do povo que são judeus, e ele era sepultado e como se fosse uma caverna, e uma pedra muito grande, arredondada, fechava aquele lugar para ninguém mais entrar. Era uma pedra muito pesada, era necessário muitos homens para remover, mas o anjo, ele, como tratado do Senhor, de que o Senhor tem da ordenança aos anjos, e ele está a servir aos homens, está entre os homens, sabendo que as mulheres iriam chegar. Ele removeu, houve um grande terremoto, foi algo fantástico, tremendo, foi algo marcante. Literalmente ocorreu que o anjo removeu essa pedra para que as Marias chegassem e não encontrassem o corpo de Jesus, e ele anunciasse que ele não estava mais lá, que ele tinha subido. Então é dentro dessas questões de que eu levo que o anjo, ele vive como servo, ele vive nesse conceito de estar entre os homens, esteve, e tudo é literal, e tudo é fato, e tudo é histórico, e realmente as pessoas ouviu literalmente um anjo, e o anjo removeu essa pedra, esteve sobre ela, e as pessoas puderam ver dois anjos. A Bíblia diz que eram dois anjos que estavam sobre este lugar, removeu, com a força de muitos homens, um anjo só removeu essa pedra para poder levar um entendimento que o Senhor não estava mais lá, para estar ali se posicionando. Os anjos estavam posicionados para ser servo e conservo dos homens. Por isso que o título está como
os anjos entre os homens. Está desta maneira e dentro desse conceito eu quero finalizar esse estudo, levando para vocês que creio que os irmãos presbítero Adriano, presbítero Sidmar e pastor José Severino lhes dará continuidade a essa série dentro daquilo que é cabível e possível. Se não, se eles acharem por bem que não é possível dentro desse trabalho, por ter seus afazeres e eu deixo eu levar para vocês que acompanham o trabalho e só vê eu dentro levando o estudo e se questiona de repente que eu estou dentro do meu lar. Não é por causa da pandemia, a gente continua tendo os cultos. A questão é que eu sou o único obreiro que mora em Campinas. A igreja é em Hortolândia. Os irmãos moram muito próximo da igreja. E eu me desloco esses 15 quilômetros. Então, normalmente, para não precisar ir lá para preparar estudo, eu faço dentro do meu lar. E aí, por isso que eu menciono eles, se for possível, porque sei dos seus afazeres, sei que não é fácil preparar estudo, tem que ter dedicação, tempo. E louvo a Deus por essa equipe, por esses obreiros ser capacitados. Mas vou compreender se eles não fizerem, não for possível, porque tem família, tem outras questões até esse tratativo, tem as questões da igreja, que a igreja ela não só vive dentro de culto, tem visita, tem bazar, tem o bom samaritano, tem outras questões que eles cuidam lá e eu apenas sou apoiador. Apoio dentro desse trabalho e coloco para vocês um estudo para enriquecer e até mesmo porque as lives também da nossa igreja que está no Facebook são postadas aqui. Desde os louvores, tem várias listas e a minha gratidão. Vamos continuar nesse período de gratidão. Essa série é pelas gratidões dos 1.000 inscritos, mais de 1.000 inscritos. Pretendo levar essa série, se for possível, 4 séries, se não encerro o estudo sobre os anjos hoje. Eu creio que vai ser tudo da vontade do Senhor. Se não, encerro e começo um próximo título semana que vem. Em tudo vamos agradecer a Deus. Em tudo o Senhor tem nos honrado. Nossa igreja cada dia está crescendo mais. Cada dia mais a nossa igreja está fortalecida, revestida e cada vez mais unida. Então eu louvo a Deus pelo pastor José Severino, pela pastora Dijane e o corpo de obreiro e todos aqueles que frequentam a nossa igreja. Amém? É um trabalho para levar um pouquinho da palavra do Senhor, é um trabalho que nasceu no meu coração, é um trabalho que estou embaixo de bênção do meu pastor e todos que estão na nossa igreja podem participar porque representa a nossa igreja e não é particularmente mim. A mim não tenho nada, não sou ninguém, apenas sou mais um que está somando para levar o melhor da palavra de Deus e representando a nossa igreja evangélica, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia. Se você quiser ser amigo nosso da nossa página, é o nome da igreja que está como página oficial e o nome da igreja que eu mencionei agora. Você pode adicionar e nós teremos o prazer de recebê-lo. Também tem o meu Facebook como Diácono Fábio Antônio e lá você pode procurar e conhecer os irmãos e também tem as suas páginas, as suas pages particular oficial de cada um, que também vocês podem adicionar e ser amigos. Amém? Muito obrigado. Mais um período de estudo, mais um momento de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e honramos o nome do Senhor, porque levamos a sua palavra e nos sentimos gratificados e honrados por todos aqueles que comentam e estão inscritos no nosso canal e também nos fortalecendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aqui fica mais um estudo preparado por mim, crendo que na próxima semana estará o presbítero Adriano, crendo nisso, se for possível. Se não for, vou ter compreensão, mas acredito que será uma série. Se não for, será encerrado hoje. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, mais um estudo preparado, Senhor.
onde desce ordenança aos anjos para zelar e cuidar de nós. Sabemos, pois, Senhor, que hoje ele se apresenta espiritualmente, Senhor, em visão espiritual, mas sabemos que há respaldo, há referência que eles se apresentaram literalmente, Senhor. A nós, Senhor, que cremos na sua palavra, sabemos que os anjos foram ordenados por Ti, ó Pai, para cuidar e zelar da nossa vida. Assim lhe pedimos cada dia mais, Senhor, que zele e cuida e abençoa a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.